Que bom que você está aqui. Sério, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu não sei exatamente o que te trouxe até esse vídeo hoje, mas eu sei que raramente as pessoas chegam a uma mensagem como essa por acidente. Então, antes de qualquer coisa, obrigado por estar aqui. Agora me deixa te fazer uma pergunta direta. Você está carregando algo que está pesando mais do que devia? Não uma coisa só. Várias. Ao mesmo tempo. Como se a vida tivesse empilhado coisas em cima de você sem pedir licença e você ficou ali sustentando tudo porque não havia outra opção. A responsabilidade da família, o peso de uma situação financeira que não fecha, a dor de um relacionamento que estremeceu, o cansaço de quem acorda já exausto antes de o dia começar. E por baixo de tudo isso, aquela sensação que é difícil de nomear, mas que está lá. De que você está chegando no limite. De que Deus está vendo, mas que a resposta está demorando mais do que você aguenta. Eu conheço esse lugar. Já estive lá. E é exatamente para esse lugar que essa mensagem foi preparada hoje. Deixa eu te contar sobre duas pessoas, Newton e Graça. Os dois passavam pela mesma fase pesada. Contas atrasadas, saúde abalada, família tensa, fé no limite. Do lado de fora, as vidas deles eram parecidas. Por dentro, mundos diferentes. Newton havia desenvolvido uma habilidade que muita gente desenvolve sem perceber. A habilidade de aguentar, de segurar, de não deixar cair. Cada vez que o peso aumentava, ele apertava mais o pescoço e segurava mais forte. Dizia que era fé. Que cristão não reclama, que Deus não dá fardo maior do que a pessoa aguenta. E foi aguentando, e foi ficando mais pesado, e foi ficando mais sozinho dentro daquela armadura de aguentar. Graça também havia aguentado por muito tempo, mas numa tarde, lendo Mateus, ela tropeçou numa frase de Jesus que não conseguiu ignorar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ela percebeu algo que mudou tudo. Jesus não disse, aguenta mais um pouco. Disse, vem. Newton continuou aguentando sozinho. Graça foi. E o que cada um carregava depois desse momento era completamente diferente. Eu preciso ser honesto com você aqui, porque eu fui o Newton por anos e me orgulhava disso. Tinha a teologia toda arrumada para justificar o aguentar. Deus não dá fardo maior do que a pessoa aguenta. Tudo vai passar. Seja forte. E fui sendo forte. E fui ficando pesado. E em algum momento, o peso que eu havia chamado de fé virou uma coisa que eu nem conseguia mais nomear. Era só cansaço. Um cansaço que entrava fundo demais para ser resolvido com uma noite de sono ou com um culto de domingo. Eu lembro de uma noite específica em que sentei na beira da cama e não consegui nem orar direito. Só consegui sentar e ficar quieto. E foi naquele silêncio que uma frase de Jesus entrou de um jeito que eu nunca havia deixado entrar antes. Tomai o meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu pensei, se o fardo de Jesus é leve, o que eu estou carregando não é o fardo de Jesus. É o meu, montado por mim, sustentado por mim, chamado de fé por mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu soltei. E o que aconteceu quando eu soltei me ensinou mais sobre Jesus do que anos de aguentar haviam ensinado. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa palavra já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão aguentando sozinhas quando Jesus veio carregar junto. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. Existe uma cena no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que muda tudo quando a gente entende o contexto em que Jesus disse aquelas palavras. Ele estava rodeado de pessoas esgotadas. Não esgotadas de trabalho físico apenas, esgotadas de uma religião que havia virado fardo.
Os fariseus haviam criado 613 regras para a lei de Moisés. Cada regra era um peso a mais. Cada falha era uma condenação a mais. O povo estava curvado debaixo de um sistema que prometia Deus, mas entregava cansaço. E foi para esse povo, para essa multidão de gente curvada que nem conseguia mais olhar para cima, que Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A palavra grega para sobrecarregados é pefortismenoi. Ela descreve alguém carregando um peso que foi colocado sobre ele. Não um peso que escolheu carregar, um peso que foi empilhado. E Jesus não disse: "Aprendam a carregar melhor." Disse: "Vinde a mim." A solução não era técnica, era relacional. Era ir até uma pessoa, até Jesus, e deixar que ele fizesse o que tinha vindo fazer: aliviar. A palavra que Jesus usa para aliviar em grego é anapauo. Ela significa descanso completo, refresco. O tipo de alívio que não é só tirar o peso, é restaurar o que o peso destruiu enquanto estava lá. Preciso pausar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento do vídeo, eu sei que tem algo específico que você está carregando agora. Algo que está pesando mais do que devia. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa. Vai lá nos comentários e escreve 2 palavras: pode soltar. Escreve como uma declaração de que você está chegando no ponto de soltar o que não é seu para carregar. De que você está indo até Jesus do jeito que Graça foi, não do jeito que Newton ficou. Escreve pode soltar e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente o que você precisa ouvir. Tem uma história no Evangelho de Lucas que eu acho que é uma das mais honestas da Bíblia sobre o que é carregar um peso por tempo demais. Era uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela. Diz que havia 18 anos que estava curvada por causa de um espírito de enfermidade. 18 anos. Pensa nisso. Quase 2 décadas sem conseguir se endireitar completamente. Sem conseguir olhar para cima com facilidade. A curvatura havia se tornado a postura dela. Havia se tornado o jeito que as pessoas a conheciam. E é muito provável que em algum momento dos 18 anos ela houvesse parado de esperar que aquilo mudasse, que houvesse chegado à conclusão silenciosa de que era assim. E ela estava na sinagoga naquele sábado, provavelmente porque era o que se fazia, não porque esperava que algo mudasse. E Jesus a viu. No meio da sinagoga cheia, com todo mundo ao redor, Jesus a viu curvada e a chamou e disse: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." E impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. A Bíblia não diz que ela pediu para ser curada. Não diz que ela se aproximou de Jesus com um pedido. Jesus foi até ela, viu o peso e tirou, e ela se endireitou depois do toque, não antes. E eu preciso que você entenda o que isso significa para você hoje. Você não precisa se endireitar antes de Jesus chegar. Ele chega enquanto você ainda está curvado, e o endireitamento vem depois do encontro. Tem outro momento nos evangelhos que a maioria das pessoas passa rápido, mas que tem uma profundidade enorme. No caminho para o Calvário, Jesus estava carregando a cruz, e em algum ponto do caminho, os soldados pegaram um homem que passava, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Pensa nisso do ângulo de Simão. Ele não havia se oferecido, não havia planejado. Estava passando, e de repente o peso da cruz de Jesus estava sobre os ombros dele. E eles foram juntos, Jesus e Simão, carregando a mesma cruz ao mesmo tempo. E eu penso nessa cena toda vez que alguém me diz que Deus não entende o que é carregar um peso. Jesus não apenas entendeu o peso, ele carregou o maior de todos, até o Calvário. E mesmo carregando aquele peso, deixou alguém caminhar do lado. Não recusou ajuda. Não disse que conseguia sozinho. Caminhou junto. E é exatamente isso que Jesus está oferecendo para você agora. Não uma palestra sobre como carregar melhor. Uma presença ao lado. Um ombro junto.
O mesmo Jesus que foi ao Calvário com a cruz, que sabe o que é peso real, que não está falando de um pedestal, está do seu lado agora, dizendo: eu sei o que você está carregando e não vou deixar você ir sozinho. Então eu preciso te dizer algo hoje que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza. Aguentar e confiar não são a mesma coisa. A gente aprende desde cedo que ser forte na fé é aguentar, que cristão não reclama, que Deus não dá fardo maior do que a pessoa aguenta. E essa teologia, quando vira uma desculpa para nunca soltar, quando vira uma armadura que impede Jesus de chegar, ela não é fé. É orgulho disfarçado de resistência. Confiar é diferente de aguentar. Aguentar é segurar mais forte. Confiar é soltar para quem pode segurar. Aguentar é dizer: eu dou conta. Confiar é dizer: eu não dou conta, mas sei em quem confio. Aguentar é armadura. Confiar é vulnerabilidade. E Jesus nunca chamou ninguém para aguentar sozinho. Chamou para ir até ele, para trocar o jugo pesado pelo jugo leve, para fazer o que graça fez quando parou de aguentar do jeito de Newton e foi. E o que você vai encontrar quando for, não é um Jesus distante que vai te dar mais força para continuar carregando o mesmo peso. É um Jesus que vai tirar o que estava errado no peso desde o começo, que vai aliviar, que vai restaurar o que o peso destruiu enquanto estava lá. Você não precisa aguentar mais. Você precisa ir. E agora eu quero que a gente faça isso junto. Não uma oração de protocolo. Não a versão arrumada de quem está bem. A versão real. A versão do Newton que finalmente parou de aguentar e foi. A versão da mulher curvada que estava lá há 18 anos e que de repente ouviu o nome dela sendo chamado. Você não precisa ter as palavras certas, não precisa estar endireitado para chegar. Pode chegar curvado, pode chegar exausto, pode chegar com o fardo ainda nos ombros, porque Jesus não espera você soltar antes de chegar. Ele tira o fardo quando você chega. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar. Pensa naquilo que está pesando, naquilo que você está segurando mais forte do que suas forças permitem. E agora, com as mãos abertas, vamos juntos colocar isso nos ombros de Jesus. Senhor Jesus, o que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu venho diante de ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas. E o Senhor conhece o peso que cada uma está carregando, não o peso que mostram para o mundo, o real, o que acorda junto, o que não vai embora quando a noite passa. O acúmulo de responsabilidade, de dor, de cansaço, de esperança adiada, de oração que parece não ter resposta ainda. Senhor Jesus, algumas dessas pessoas são o Newton dessa história. Estão aguentando sozinhas e chamando isso de fé. E o Senhor sabe que não é fé. É exaustão com armadura. Quebra essa armadura agora, Senhor, com o mesmo cuidado com que te aproximaste da mulher curvada há 18 anos. Com a mesma gentileza com que olhaste para ela e dissestes: mulher, estás livre. Quebra o espírito de autoexigência que faz essa pessoa achar que precisa aguentar mais. Quebra a crença de que soltar é fraqueza. Quebra o isolamento de quem carrega sozinho o que Jesus veio carregar junto. Senhor Jesus, o Senhor carregou a cruz até o Calvário. O Senhor sabe o que é peso real. E o Senhor deixou Simão caminhar do lado. Caminha do lado de cada pessoa que está ouvindo agora. Coloca o ombro junto e tira o que está pesando mais do que foi feito para pesar. Alívia. Restaura. Faz o que o Senhor prometeu fazer quando disse: eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo, do fundo do seu coração, com tudo que você tem: eu não preciso aguentar sozinho. Jesus disse: vinde a mim. E eu estou indo. Estou soltando o que estava segurando com as minhas forças. Estou colocando nos ombros de quem foi ao Calvário e voltou. O fardo leve de Jesus é meu agora. E o peso que eu carregava antes não é mais meu para carregar. Que o alívio venha sobre você agora, real,
concreto, do tipo que restaura o que o peso destruiu enquanto estava lá, em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu no Newton, que aguentava sozinho e hoje decidiu ser a graça que foi até Jesus, escreve nos comentários: estou soltando o fardo. Escreve como uma declaração, como o ato de abrir as mãos e deixar Jesus carregar o que não era para ser seu. Escreve para que outras pessoas que também estão curvadas debaixo de um peso que não era delas vejam e saibam que podem soltar também. E se você conhece alguém que está no limite, que está aguentando mais do que consegue, que está chamando de fé o que é exaustão, manda esse vídeo agora. Pode ser o vinde a mim que essa pessoa precisava ouvir hoje. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de Jesus esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube abra mais uma porta para que essa mensagem chegue a quem precisa. Que Jesus tire de você hoje o que nunca foi seu para carregar. Até o próximo vídeo. Fique em paz.